fico muito honrado com o convite gentil que foi promovido pelo professor Maurício Dieter, né, professor da USP, né, da pessoa da Júlia, do Dr. Rafael, né, doutora Júlia e doutor Rafael, e me sinto muito feliz mesmo em poder compartilhar aqui algumas ideias e poder falar de uma pessoa tão fundamental para a democracia brasileira quanto é o professor Juarez Cirino dos Santos, né. O professor Juarez Cirino, ele incorpora, assim, inúmeras virtudes, né, enquanto advogado, enquanto professor, mas, acima de tudo, enquanto um ser humano de coração bondoso, uma pessoa sempre gentil, né, e de quem é impossível não se gostar, tá? Bom, eu tenho que tratar aqui do capítulo especialmente interessante da obra dele, né, sobre criminologia, a mais recente livro dele sobre a economia da punição, e que diz respeito, basicamente, à questão da ordem e da desordem social, né? O capítulo trata da desorganização social, capítulo 8. Só um pouquinho. E, para isso, eu preparei alguns slides, né, e para tratar, basicamente, dessa questão que é fundamental para a criminologia, porque, basicamente, se busca, através de um conceito de ordem ou de desordem, recomendar operações do Estado, né, como a comunidade política deve agir ou não deve agir, e, portanto, é um conceito, pelo que eu vou tentar explicitar na sequência, fundamental para a própria economia política, né, para o próprio direito constitucional, para a própria ciência política como um todo, né. Vejam que essa é uma questão muito antiga e que foi debatida já por Aristóteles lá atrás, que buscava fazer uma dissociação, que é bem conhecida, entre ética e política, né. Para Aristóteles, a ética seria a relação do sujeito com outro sujeito, ou consigo, enquanto que a política trataria da relação do sujeito com o todo, né, com uma comunidade política que, de alguma forma, o precederia e o superaria. Evidente que há várias questões envolvidas nisso. Aristóteles não supunha que todas as pessoas fizessem parte dessa comunidade da mesma forma, e foi um conhecido defensor do regime de escravidão, por exemplo, né? Mas, de algum modo, já se discutia, então, o que se pode considerar uma sociedade bem ordenada, quando que uma sociedade é adequada ou não é adequada, né? E esses tipos de conceitos, eles estão presentes ainda hoje no imaginário, sobretudo em distinções habermasianas entre o que é direito, o que é moral, o que é ética. Eu posso tratar disso na sequência, mas não é só um ponto para dizer que, de alguma forma, essa discussão sobre o que é uma sociedade ordenada tem sido debatido aí, esse ponto tem sido alvo de profundos exames ao longo de gerações, né? Não raras vezes apenas com a pretensão de se justificar um determinado status quo. Dificilmente alguém faz um exame desse com o intuito de modificar a sociedade em que vive, né? Pelo menos não esses teóricos conservadores. Eles buscam justamente encontrar um fundamento para dizer que a sociedade que existe deve persistir e deve continuar existindo, daquela forma como ela existe. O fato é que, no nascimento, assim, da sociologia, na medida em que ela descolou do discurso jurídico, né, junto com o qual ela nasceu, né, quase como uma espécie de comensal aí do discurso jurídico, quando a sociologia descola da narrativa jurídica, né, da ideia de contrato social iluminista, e quando ela busca os seus próprios fundamentos, ela vai se inspirar, basicamente, inicialmente ali com a mecânica, né, mecânica newtoniana. Augusto Comte, né, conhecido pai do positivismo sociológico, ele dividiu o sistema teórico dele, de alguma forma, em estática e dinâmica social. Nitidamente inspirado aí na ideia de estática newtoniana e dinâmica newtoniana empregada pelos engenheiros ainda hoje. Por outro lado, um organicista como Herbert Spencer, né, que tentou importar o darwinismo para a sociologia e cunhou uma ideia de sociologia fundada na competição entre as distintas formas de vida, né, ele também distinguiu o que se chamava de anatomia e fisiologia social, né, ou seja, de alguma forma iam se estudar a anatomia, né, aquilo que está persistindo, aquilo que não muda, e, do outro tanto, o funcionamento, a forma como órgãos distintos se interrelacionam. Ainda hoje os médicos empregam isso cotidianamente, né, a fisiologia cardiológica ou a anatomia cardiológica, essa diferença entre o que uma coisa é e como ela funciona, né?
que eclodiu aí na sociologia, como todo mundo sabe, numa diferença entre estruturalismo e funcionalismo, né? Debates candentes aí, por exemplo, se Foucault teria sido estruturalista ou hermeneuta, etc., né? Mas, enfim, a ideia é de que você deveria buscar uma estrutura que persistiria, que não se modificaria e que, portanto, funcionaria de um determinado modo. Esse funcionalismo esteve presente, como todos sabemos, também no funcionalismo do Durkheim, né, considerado um dos pais do funcionalismo na sociologia, tal, Parsons, né, alguém que estudou biologia empregou isso também muito pesadamente no discurso sociológico, Niklas Luhmann, quem estudou com Parsons e também criou várias teorias, né, várias etapas do seu pensamento, teoria de sistemas. O ponto é que a questão fundamental é quem pode e como pode definir a ordem. Esse é um problema ao mesmo tempo ontológico, é um problema epistemológico e valorativo. É um problema ontológico porque a ordem, de alguma forma, é um pressuposto da nossa vida, né, de relação. Nós criamos hábitos, né? Nós nascemos numa determinada sociedade, um determinado idioma, determinadas leis, determinadas regras, né? Determinada estrutura, inclusive de fronteiras de países, Estado-nação, etc. Isso nos é imposto desde sempre, pelo menos desde o nosso nascimento, né? E ao mesmo tempo, isso a gente pressupõe que é uma coisa em si. Por outro lado, é também um problema epistemológico, porque a pergunta que fica é como reconhecemos uma ordem? Como sabemos que isso é ordem e não desordem? Por que isso é ordem para nós, né? Essa é uma pergunta de conhecimento, de teoria do conhecimento gnoseológica, né? Como que podemos conhecer as coisas? E é um problema valorativo por excelência, porque definir uma ordem, geralmente, e uma desordem, é tomar a posição diante do mundo, é dizer, concordo com isso ou discordo, né? Normalmente, quando as pessoas dizem que essa é a ordem, é porque elas estão vaticinando aquilo que existe, como se dissesse, olha, isso tem que ser assim, não pode ser de outra forma, né? E quando, de outro modo, as pessoas dizem isso é uma desordem, elas estão propondo e propugnando que seja alterado de algum modo, seja evitado, né? Tem uma carga valorativa imensa nisso. É claro que para tratar disso também, o professor Juarez Cirino também menciona isso, nós precisamos carregar a tinta a partir de uma determinada perspectiva política, né? E ele já faz isso no prefácio lá, quando deixa muito claro quais são as opções que orientam a sua forma de ver o mundo, né? A sua forma de pensar e sistematizar o pensamento ao longo de tantos anos, né? Então, o professor Juarez tem um compromisso marxista, um compromisso com o ideal de vida boa, né? Com o bem comum, compreendendo que, sobretudo, os mais vulneráveis, os mais fracos, é que precisam ser ouvidos e precisam atuar na esfera pública a fim de que toda exploração e expoliação não persistam, né? Mas, claro que definir o que é a ordem ou não é a ordem, isso vai depender, de alguma forma, desses ideais de vida boa, portanto, depende da ciência política, vem antes de tudo isso, né? O que é ordem para um liberal vai ser muito diferente do que é ordem para um comunitarista, do que é ordem para um libertário, do que é ordem para um anarquista, né? Ou do que é a ideia de ordem mesmo para uma feminista ou um feminista, né? Enfim, para alguém que advoga essas concepções. Eu não vou tratar delas aqui, apenas menciono que elas acabam condicionando o discurso, né? As pessoas que advoguem uma determinada visão de mundo, dentre estas aqui, né? E eu estou situando de alguma forma, marxismo aqui dentro do comunitarismo, na linha do Charles Taylor, né? Me parece que vai influenciar o que eles podem reconhecer ou não como sendo organizado ou desordeiro. Bom, isso está na base do pensamento do Luhmann e geralmente engendra aí o que se chama de um epifenômeno. Eu gosto muito dessa ideia, eu acabo utilizando várias vezes. É uma ideia que tem origem na física. O epifenômeno é aquela ideia de que a soma de partes não gera um todo, né? Melhor dizendo, o todo supera as partes que o compõem, né? Como se o todo fosse um plexo de relações entre partes, mas de um determinado modo, de uma determinada forma. E depois que ele é criado, o todo influencia as partes também. Um exemplo bem grosseiro é o dos neurônios, né? Que colocados em conjunto não geram consciência, né? A consciência surge em um determinado estado, né, mental, por força dos neurônios, né, por força das relações que eles estabelecem, neurotransmissores, etc. Mas essas relações não se dão com a mera justaposição dessas partes. Quando nascemos, nós encontramos o mundo pronto, mas o mundo que encontramos pronto também depende de nós. Se todo mundo que fala português, um exemplo que eu gosto de dar, decidisse falar outro idioma, português deixa de existir no mesmo instante, né?
As regras são um epifenômeno porque as regras, elas parecem que pairam em cima de nós, né? Nós não podemos... Quando muitos nasceram aí, a Constituição já tinha sido aprovada, não é meu caso. Vou mencionar o Código Penal, né? Quando eu nasci, o Código Penal já tinha sido aprovado. Eu não pude votar na aprovação daquela legislação, né? Então, ela se impõe sobre mim. Mas ela só se impõe porque todas as pessoas respeitam, ou deveriam, em tese, respeitar, e reconhecem que deveriam respeitar esse conjunto de leis. Então, esse é um fenômeno, porque é uma relação entre parte e todo, é aquela pergunta do que vem antes, né, se ovo ou galinha, esse tipo de trocadilho linguístico, mas que, no final das contas, tem uma influência na sociologia, porque a sociologia sempre trata dessa inter-relação muito difícil entre todo e partes, né, o que vem antes é a sociedade, a estrutura social, ou são os sujeitos, ou são as ações sociais, né? O que vem antes é a ideologia que orienta a ação, é a ação que reproduz a ideologia, né? Se não houver ações reproduzindo a ideologia morre, mas, por outro lado, não houver ideologia, aquela ação talvez não fosse praticada, né? E esse é um debate candente, porque ele está aqui na base. Veja, o que é ordem, o que é desordem, são relações que se afetam mutuamente, né? Eu gosto da expressão do Brecht, que eu menciono aqui, a tradução não é muito precisa, né? O poema é um pouquinho diferente, mas basicamente a ideia é essa, né? Do rio que tudo se arrasta, diz que é violento, mas ninguém diz que são violentas as margens que o comprimem, né? Então, essa relação, sobretudo na criminologia radical, que enfatiza que o Estado, não raras vezes, é criminógeno, né? O Estado cria estruturas que engendram o crime que ele diz que está querendo combater, mas, na verdade, o que ele está fazendo é reproduzir sociedades e organizações e comunidades que acabam vivendo de uma forma violenta, né, justamente pelo modo como as pessoas são tratadas, né? Isso está bem presente aqui. Então, essa análise promovida pelo professor Juarez Cirino, já ao início, mencionando que há relações que podem ser simbióticas, né? Então, portanto, relações meramente orgânicas, no sentido animalesco quase, né? De coordenação e competitividade. Isso, por si só, também já engendra um conjunto de debates, porque, sobretudo na sociedade atual, todos somos educados aí de algum modo para competir, né? Para superar, para ser o melhor, para isso e aquilo, né? Tirar nota 10 lá no concurso, passar em primeiro e ainda falar que tem algum tipo de mérito nisso, etc, né? Quando que, numa linha assim, até de uma pedagogia como Pestalozzi, né, montessoriana, nós deveríamos ser educados para coordenar as ações, né? De algum modo para nos auxiliarmos, né? Para sermos solidários, para criarmos laços comuns, ao invés de termos que competir um com o outro. Mas a nossa sociedade está baseada o tempo todo em qualquer tipo de trabalho, na ideia de que você tem que competir como se você pudesse ser o mais egoísta possível em prol do lucro privado, né? Hoje, essa ideia, por exemplo, de vacina deixa isso muito nítido. Eu não vou tecer considerações mais profundas sobre isso, mas, enfim, fica muito nítido esse debate, né? Porque há momentos que as pessoas se tocam que nós não apostarmos forte na ideia do bem comum, recuperarmos a noção do que é um bem de todos, né? A saúde pública, por exemplo, essa visão individualista, ela vai para o ralo. Não é? Enfim, é do interesse de todos que todo mundo se imunize, né? Que todo mundo seja vacinado. Não adianta só algumas pessoas, isso não vai resolver. Enfim, daí eu menciono o organicismo, que está muito presente nessa ideia de ordem, e o organicismo é alvo de um aporte muito profundo de Foucault, Tratados dos Nascimentos da Biopolítica, né? Qual que é a ideia? De você buscar a política como fundamento da política, a biologia como fundamento da política. Então, a ideia de, por exemplo, há um corpo social, os juízes gostam muito de falar isso, né? Um corpo social, o interesse social, mas quando vai ver qual é o interesse social que o juiz está mencionando, o interesse que o juiz reputa ser interesse social, e não aquele interesse que está corporificado em leis, nas garantias, né, na Constituição. Roberto Espósito tem uma obra, dois livros muito interessantes sobre isso, né? Um que eu mencionei aí, que é o Bios, né? E o segundo, que é o Immunitas, que ele vai discorrendo sobre essa inter-relação muito profunda entre biologia e política, né? Que está na ideia de ordem. Por que isso é relevante aqui? Porque não raras vezes as pessoas que falam em nome da ordem, elas falam imaginando a sociedade como um todo organizado, funcional, em que o conflito, quando existe, ele produz um resultado bom para todo mundo, né? Na mesma proporção. É a ideia do corpo social que está na base, de algum modo, né,
religião hindu, né, com a distinção entre castas, né, como se cada pessoa tivesse um lugar dado desde sempre nessa realidade, né. Isso foi alvo de um pulha nazista, né, um biólogo, médico, Jakob von Uexküll, né, que escreveu um livro sobre a anatomia e psicologia dos patologias dos estados, associando lá no começo do nazismo a relação entre ordem, né, e um corpo saudável, e dizendo, claro, que a solução final, né, viria para preservar esse corpo que esse pulha nazista, tem que enfatizar isso, dizia existir. Então, não é raro, às vezes as pessoas falam em ordem, mas é a ordem na qual ela se sinta bem confortável ali com seus privilégios, né, etc. Tem também um livro antigo que é bem citado, que é do Ernest Kantorowicz, né, o Kantorowicz, Os Dois Corpos do Rei, em que ele vai tratar da sociedade como projeção de um corpo, do corpo do rei. Teologia política do Carl Schmitt também incorpora essas ideias, então isso é alguma coisa um tanto quanto antiga. Bom, então essas metáforas, né, elas estão muito presentes quando alguém busca saber o que é ordem, o que é desordem, né? E daí o professor Juarez Cirino, ele vai discorrendo sobre isso, vai mencionando uma pretensa disfuncionalidade funcional, né? Que as pessoas vão dizer, aqui tem desordem, aqui tem desorganização. Geralmente, quando pretensamente há um aumento dos comportamentos desviantes, por que eu digo pretensamente? Porque há uma imensa cifra dourada, cifra negra, né? A expressão que alguns usam, para mencionar a quantidade de delitos, né? Zafroni, em Defesa das Penas Perdidas, página 26, ele trata disso de uma forma bem interessante, né? Ele diz o seguinte, as pessoas imaginam que a impunidade é um defeito do sistema, né? Na verdade, a impunidade ela não existe, o que existe é seletividade, e a seletividade é que torna o sistema funcional, porque se não fosse a seletividade, o sistema explodiria, né? Na hora que o sistema penal fosse punir, por exemplo, brigas domésticas, né, como rixa em determinados bairros assim, de pessoas bem aquinhoadas e bens, né? Enfim, o direito penal ia ser contestado no mesmo instante, né? Mas, enfim, essas cifras negras, né, as cifras douradas, etc., que elas tornam esse mecanismo funcional. Com isso, eu não estou defendendo, obviamente, a seletividade, que ela persista, né? Mas nós não podemos esquecer que ela existe. E daí o que acontece? Então, as pessoas imaginam que há uma disfuncionalidade social justamente partindo do pressuposto que tem um aumento do comportamento desviante. Dificilmente elas passam a se preocupar pelas razões pelas quais esse comportamento desviante, de fato, poderia surgir em sociedades altamente desiguais, né? E também haveria uma precarização que é fruto desse desenvolvimento tecnológico, que é tão aplaudido e necessário, mas que gera, na contrapartida, uma marginalização das pessoas, né? Eu costumo dizer que em tudo quanto eu olho, né, em tudo quanto nós olhamos, há trabalho, né? Você está na universidade, você vê aquelas mulheres, às vezes, seus 60, quase 70 anos, tendo que pegar a bandeja no chão, que alguns adolescentes jogam, e ainda, já de idade, tendo que promover um trabalho que digno, mas cansativo, né? E que não é bem remunerado, e por vezes as pessoas passam e sequer notam que elas estão ali, né? Sequer conhece o nome das pessoas que lá trabalham, né? Então, aqui tem um pano de fundo ludista aí, né? Mas, enfim, que é um debate a respeito da técnica. Eu recomendo esse livro aí do Humberto Galiberti, Psique e Tecne, que é muito bom, que é um debate entre Heidegger de um lado e Freud do outro, né? Ele é um psicanalista italiano, tem uma bagagem muito boa em filosofia e que faz um debate a respeito da sociedade atual, para onde nós caminhamos, e também tangencia a ideia de ordem, está aqui. Há uma metáfora do Canguilhem também, que foi professor do Foucault, alguém que estudou, se doutorou em filosofia, foi estudar medicina, né, se formou médico para estudar a ideia de saúde, né. O Canguilhem, ele justamente tem essa ideia do que é ordem, do que é normal, do que não é normal. Quais critérios nós utilizamos para dizer que uma coisa é normal ou não é normal? Vou correr que tem mais coisa aqui, enfim. Nós temos, então, essa evolução, aos poucos, de uma metáfora biológica para uma concepção mais sociológica. Agora, a metáfora biológica ela não abandonou totalmente a sociologia, né? Luhmann é um bom exemplo, né? Parsons, né? Outro exemplo. Pessoas que socorrem muito fortemente da ideia de corpo, de célula, ou de organismo, seja animal, seja comparação com plantas, por vezes, o que for, mas que estão presentes aí no imaginário. E qual a questão do funcionalismo, se for notar, ao contrário do que acontece com o marxismo está baseado numa distinção o tempo todo entre o que é aparente do que é real, né? Daquilo que parece ser, daquilo que é manifesto, né, no discurso,
e daquilo que é latente, daquilo que é, de fato, a razão de ser das coisas. Foucault utilizou muito isso, utilizando uma expressão chamada pudendo origo, né? São as origens sujas daquilo que parece racional, adequado, correto, né? E mais das vezes não é. Mas então essa concepção funcionalista, qual que é o problema? Ela abre mão disso. Os funcionalistas, eles não costumam articular essa ideia de que isso é manifesto, mas aqui tem uma ideologia enquanto dominação que, de algum modo, faz com que a finalidade real seja muito diferente daquilo que se argumenta, né? Tem vícios regulatórios, tem várias questões envolvidas aí que os funcionalistas, não raras vezes, não tomam devida conta. Então, aqui, de algum modo, houve uma mudança na ideia de conceito de ordem ou desordem, que foi buscar, então, a ideia de diferenciação, especificação cultural, a ideia de maxicultura, subcultura, a ideia de cultura oficial, né, a cultura, sabe-se lá, da maioria, ou aquela reconhecida pelo Estado, com as subculturas, que seriam aqueles costumes ou de pessoas que são reputadas minorias étnicas, né, imigrantes, ou a cultura do gueto, ou a cultura de gangues, né, que às vezes são enfrentadas pelo Estado porque são rotuladas e são combatidas com base em vários preconceitos sociais, né? Enfim, daí aqui dá para mencionar várias questões, né? Eu acho que é mais interessante fazer um diálogo também com a obra do professor Juarez Cirino, a questão da sociologia do cotidiano, né? O que acontece? O cotidiano, a gente costuma teorizar os atos excepcionais, né? As guerras, né? Os atos de guerra, as declarações de armistícios, né? A publicação de leis, etc., né? Mas a sociologia, muitas vezes, ela tem que se preocupar, como já foi dito até pelo professor Barata, não pelo motivo pelo qual as pessoas descumprem leis, né? Violam leis, mas pelo motivo pelo qual as pessoas cumprem, né? É a ordem, né? Essa pretensa ordem, a normalidade, essa pretensa normalidade que tem que ser discutidas, e não tanto o desvio, porque o desvio parece ser algo muito natural numa sociedade absolutamente premida pela desigualdade de acesso aos meios de produção, aos próprios bens de existência, né, mínimo existencial. Difícil compreender, às vezes, por que as pessoas não se rebelam, né? Então, aqui, a sociologia da vida cotidiana, a Agnes Heller tratou disso de algum modo, e é interessante. Ao invés de perguntar a razão pelo surgimento da desordem, a gente tem que perguntar, sim, por que a ordem emerge, né? Para Luhmann e outros, a ordem emerge por conta de expectativas reiteradas, repetidas, várias vezes, no âmago da sociedade. A sociologia insistiu, então, em centralizar essa questão no exame do desvio, da desobediência, né? Por quê? Porque isso é confortável, né? A sociologia e a criminologia conservadora, eles passaram a centralizar a ideia no que é, estou quase acabando, a ideia do que é desviante. Por quê? Porque o que é desviante vai ser combatido, né? E daí a sociologia, a criminologia se presta como engenharia social, ao invés de ser uma crítica política, né? Uma filosofia política, ela se torna uma engenharia social para dizer, olha, isso tem que ser evitado, eu vou te dar um conselho, vou te dar um atestado aí do que você pode fazer para evitar isso. Normalmente uma forma de aumentar a repressão, orientar a repressão de determinado grupo ou outro, né? Então há gradualmente substituição desses modelos, né, ecológicos, mas eles não deixam de enfrentar o problema de base, que é que subsiste ainda a ideia de ordens conflitantes, o Estado é muito cínico, o Estado escolhe que leis ele cumpre, né, não raras vezes o Estado viola a lei, né, no afã de cumpri-la, né, a sociedade está baseada, como todo mundo sabe, uma distinção entre o que é o sadismo tolerado, que é aquele do carrasco, e o sadismo proibido, que é aquele do delinquente, né? Não raras vezes o carrasco, e a história tem dito isso, é mais sádico do que aquelas pessoas que ele executa, porque ele faz isso cotidianamente, ainda com beneplácito estatal. Então, daí o professor Juarez Cirino, ele segue dizendo aí sobre a anomia, né, que a ideia de um conflito cultural, bloqueio de regras existentes, quando as regras estão em mutação, ou elas deixam de ser respeitadas, ou seja, aqui vale a pena atentar para um conceito do Orgenlicht, né, que faz uma dissociação entre direito oficial e direito vivo. Direito vivo, na obra Introdução à Sociologia Jurídica, lá, acho que o capítulo final, ele diz que às vezes as pessoas criam um direito próprio, né, regras de agir que estão à margem do que o Estado prevê, mas que funcionam e que, de algum modo, viabilizam que elas vivam bem até, né? Um direito que é diferente daquele direito oficial. É claro que na base disso tudo ainda está a ideia de um sujeito como calculador hedonista, um sujeito que age impelido pela busca do prazer e fugindo da dor,
né? Que está na base do utilitarismo e tantas outras teorias, né? O professor Jarei Cirino, estou quase lá, ele também menciona a obra do professor Albert Cohen, né? The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior, né? 1959, e menciona também a ideia de paradoxos que vão surgir dessas ordens conflitantes que eu mencionei. Ou seja, a sociologia ela desconsidera que essa igualdade que é tomada por base do direito penal, direito constitucional, no cotidiano não existe, né? É uma quimera. As pessoas não são tratadas de modo igual, elas não são respeitadas de forma igual, e a lei tampouco lhes é aplicada de modo igual, igualitário, né? E isso é desconsiderado porque essa sociologia e essa criminologia não vão colocar a própria ordem em questão, né? Eles colocam a desordem em questão, mas não a ordem. Eles não perguntam se essa ordem das coisas é justa, correta, adequada, ou que fundamenta que isso possa ser tomado desde logo como ordem, né? Eles tomam isso como dado, como algo batido pelo qual eles possam passar e avançar. Daí o professor Jarei Cirino menciona as questões de anomia, né, que é algo teorizado desde Durkheim, né, que também passa por Robert Merton e tantos outros. Bom, é claro que há aí contradições viscerais no âmago dessa teoria da desorganização social. É como há em tantas outras teorias, mas ela tem um peso muito grande porque essa teoria é legitimante. Ela é uma teoria que busca, de alguma forma, justificar o status quo e interditar o discurso dentro da criminologia. Então, é como se dissesse para os criminólogos, olha, você vai até aqui, mas daqui você não passa. Não vá questionar por que isso é crime, por exemplo. Por que isso foi rotulado pelo crime? Não vá questionar a criminalização, né? Parta do princípio que existe, de fato, um Estado de direito, parta do princípio que o Estado de polícia é apenas excepcional, quando talvez o Estado de direito é que seja um soluço no âmago do Estado de polícia, né? Ao contrário do Estado de polícia ser uma exceção, parece que o Estado de direito é que tem sido ao longo da história. E daí fala para os criminólogos, né? Olha, não busque questionar a razão pela qual isso aqui é dito como ordem e aquilo como desordem, né? Isso é dado. Então, o que você pode questionar é por que a desordem surge, mas não por que a ordem surge, ou por que a ordem é reputada tal dessa forma. Então, ela tem um caráter pernicioso, né? Porque ela impede, ou de alguma forma, ela esconde, né? Ela esconde um caráter bastante conservador, né? Aquela ideia que o conservador ele busca conservar o passado, né, as tradições, e não colocá-las em questão, né? Enquanto que os progressistas falam geralmente em nome de um futuro que se busca que seja melhor que o passado, né? Enfim, e aqui o que acontece? Essas teorias, elas simplesmente tentam associar isso à ideia de corpo, podemos tratar a ideia de teoria de sistemas, ou podemos falar isso aí, comparar isso com maquinismos, tudo aquilo que possa ser reputado de alguma forma como bem ordenado, né? A ideia de um relógio funciona de tal e qual forma ao longo de vários anos, e isso é reputado como o máximo da organização, porque uma peça fora do lugar ali faz com que o relógio não funcione mais. Só que, é claro, quando nós tratamos de questões políticas, e essa é uma questão política por excelência, há vários problemas, né? Há várias questões. A teoria pressupõe, por outro lado, que a ideia de ordem seja inexorável, como eu mencionei. Então, ela é fornecida pelo sistema, não é o que as pessoas, de algum modo, estejam reiterando, reafirmando, reconstruindo a cada nascimento, a cada ato político, a cada voto, a cada manifestação, a cada contrato, a cada passeata. Ela não tem conta que a ordem, na verdade, é uma desordem antiga e reiterada, né? Porque o que a gente chama de ordem, no fundo, é uma desordem que de tão desordem tão antiga se tornou habitual e as pessoas se acostumaram com ela, né? Ouvida que a ordem é uma representação do mundo, dependendo sempre de valores políticos, porque ela toma isso aqui como se fosse algo científico, né? Não raras vezes o sociólogo vai falar em nome da ciência e diz que isso, portanto, é neutro, né? Quando nada no mundo é neutro, nós temos uma distinção entre o que é neutro, o que é isento, o que é imparcial, né? Que é um debate que pode ser tratado depois, mas neutro ninguém é, nem pode ser. Nós lidamos com valores, com o mundo o tempo todo, e mesmo a omissão diante do estado de coisa injusta é uma opção ética. Portanto, não tem como ser neutro. E, portanto, não tem como fazer uma descrição neutra de uma sociedade dizendo que isso é ordenado. Tá? Finalizando. A exemplo, então, do que ocorre com a ideia de normalidade, bastante teorizada, como eu disse, por Canguilhem, né, e tantos outros, a noção do que seja ordem também é histórico, socialmente datada. O que é ordem hoje não vai ser ordem amanhã, é um exemplo que eu costumo dar a exaustão, mas é o melhor exemplo que eu posso criar. Portanto, vou repetir aqui também. Eu
há alguns anos, algum tempo, eu estava num parque aqui em Curitiba, né, e vi um casal com um cachorrinho, cada um com um cachorrinho muito bonitinho, assim, no colo, tal, com gravatinha, tal, com fraque, vestido de fraque. Acho que o senhor devia ter aí uns 70 anos, e a senhora devia ter também uns 60, 68, eu sou ruim para atribuir idade para os outros. Fiquei olhando aquilo, e ele de mãos dadas com ela, cachorro passeando e tal, como se fosse dois bebezinhos, né? Achei aquilo muito bonito, porque é a capacidade humana de demonstrar afeto, né, para um outro humano e para um cachorro, né? Achei aquilo muito bonito. Mas para pensar como isso seria tratado há uns 30 anos atrás, há 20 anos atrás. É perigoso que internasse uma dessas pessoas, né? Porque há 20 anos atrás, colocar roupinha num cachorro e andar com o cachorrinho no colo seria visto como um sinal de uma pretensa normalidade, né? E hoje há veterinários especializados em dentição canina. Hoje há disputas entre casais em varas de família a respeito da guarda do pet, né? Isso quer dizer, claro, que talvez exista na base da nossa condição humana alguns vetores que são inexoráveis, transcendentais, que são inerentes à nossa condição, né, de seres pensantes. Mas, no essencial, tudo aquilo que a gente acha que hoje é ordenado, tudo aquilo que a gente acha que é ordenado, há algum tempo mais não vai ser. Agora, a gente tem que pensar por que nós achamos que nós somos uma sociedade ordenada quando tantas pessoas morrem de fome, tanta gente vive sob pontes, há uma desigualdade brutal, quando pessoas muito aquinhoadas não pagam tributo suficientemente de forma proporcional aos que não têm quase nada, né? Enfim, é isso. Então, o professor avança, claro, ele trata aqui de várias questões sobre o que esse debate sobre o que é ordem e o que não é ordem, mencionando obras aí como do Marshall Kleiner, né? O caráter altamente subjetivo da teoria, que ele vai fazer várias críticas, ele transcreve isso de uma forma bem interessante, e, enfim, daí eu menciono algumas obras ao final, para isso eu vou tomar uma liberdade, eu sei que já passou meu tempo, para concluir. Eu acho que o essencial, né, e o professor concatena isso com todos os capítulos subsequentes, e essa crítica que ele faz é profunda, porque o professor Juarez ele tem uma capacidade que poucas pessoas têm de dizer muito com pouca coisa, né? Assim, cada parágrafo é um capítulo, né? Então, é fundamental, é fantástico assim, o que ele faz. E o que eu acho é que o mais essencial de toda essa discussão, na verdade, é conclamar, como foi feito por Marx lá nas teses sobre Feuerbach, né? A teoria crítica tomou isso como base, de que não basta a gente descrever a sociedade, mas nos cabe mudá-la, né? A sociedade está sendo escrita há muitos e muitos anos, né? Claro que para mudá-la a gente tem que saber como a sociedade é e para onde que a sociedade tem que ir, né? Mas eu acho que isso que está na base dessa ideia, porque as pessoas quando dizem isso é ordem, aquilo é desordem, né? No mais das vezes isso envolve uma certa hipocrisia, porque as pessoas costumam questionar certos comportamentos, né? Mas muitas vezes são muito coniventes com outros, né? Aquele documentário Bagatela, né? Ou mesmo aquele documentário A Justiça, da Maria Adelaide Ramos, retratam muito bem isso. Não raras vezes quem fala em nome da ordem, né? Quem fala em nome de valores transcendentais faz pouco caso da condição humana, da vida humana, da liberdade, né? E de tantos outros vetores que são importantes e que devem ser tomados em conta. Eu posso só mencionar alguns livros, eu mencionei aí, claro, para além do livro do próprio professor Juarez Cirino e outros aí da criminologia radical que eu mencionei, né? Esse aqui que eu mencionei, Roberto Espósito Bios, é bastante interessante, ele começa aqui com um caso que é bem... Alguém que processa o Estado francês exigindo o direito de não existir, que nasceu com dores atrozes, né? A mãe teve rubéola, a mãe tentou abortar e não conseguiu autorização, ele nasce com dores atrozes, dele processa o Estado francês exigindo o direito do Estado de que ele não tivesse existido, né? Perdeu o processo, mas o debate foi bastante interessante, claro. O Lukács, né, para uma ontologia do ser social, que vai tratar também de algumas dessas questões sobre ordem, sobre sociedade, relação, como o ser humano se constitui, né, enquanto sujeito. Axel Honneth, o direito de liberdade, né? Tem uma tradução
para o português, né? Trabalha muito bem a partir de Hegel, né? A Ordem das Coisas, Maffesoli, que é uma crítica ao pós-modernismo, sobretudo. Criminologia Crítica, né? Traduzido pelo professor Juarez Cirino. Taylor, enfim, tem tantos outros livros aqui, mas Canguilhem, né? O Normal e Patológico, acho que bem útil. Tem uma interessante obra para uma visão, para ser criticada depois, ainda que isso aqui seja uma defesa, mas a Teoria Sociológica de Parsons, tá? Que é alguém que pressupõe que haja uma ordem, né? Que há uma ordem e que, de alguma forma, o sistema funciona e não pode ser colocado em si mesmo em questão, né? Há várias outras obras e referências que eu deixei aí nos slides. E vale a pena Em Busca das Penas Perdidas, página 26, que eu mencionei. Uma crítica a isso está no Habermas também, em Discurso Moderno da Contemporaneidade, no capítulo final, quando ele trata da obra do Luhmann, né? Enfim, não vou ficar mencionando mais livros, é isso. Muito obrigado pelo tempo. Espero não ter fugido tanto assim do assunto. Tá bom. Caros, é um prazer poder estar aqui e falar do meu querido e grande amigo Juarez Cirino dos Santos. Juarez é indiscutivelmente o grande criminólogo do Brasil, um dos grandes criminólogos do mundo, e tudo isso diz respeito ao fato de que ele tem uma visão enorme, gigante da realidade brasileira, razão porque também trata dos temas. Não fosse alguém comprometido com a esquerda e com as massas. Viva Juarez Cirino, o nosso grande criminólogo.